Se você já investe em criptomoedas, você já provavelmente já ouviu falar na criptomoeda XRP. Seja de forma positiva, seja de forma negativa, porque tem muita gente que defende essa criptomoeda com muito afinco, mas tem muita gente também que não gosta nem um pouco dela. Mas você entende realmente qual é a relação da XRP e da Ripple? Será mesmo que a Ripple pode simplesmente desligar a XRP? Qual é a relação também com o processo judicial que está rolando lá nos Estados Unidos e a criptomoeda XRP? Bom, é isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Então roda a vinheta aí que depois disso a gente já começa com o assunto. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Kryptonita, canal onde a gente fala de tudo sobre criptomoeda. Para quem não me conhece ainda, meu nome é João e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre a XRP. Mas se você gostar do vídeo, não se esquece de deixar aquele like e de se inscrever no canal que isso me ajuda demais. Bom, então o que eu vou falar no vídeo de hoje? Primeiro eu quero falar um pouquinho para vocês o que é a Ripple, o que é a RippleNet, e isso é extremamente importante para vocês entenderem no decorrer do vídeo. Depois eu quero falar também o que é a XRP, a criptomoeda XRP, quero falar o que ela faz, se ela tem algum diferencial ou se ela é só mais uma criptomoeda dentre as inúmeras criptomoedas que existem hoje. Além disso também eu quero entrar um pouco no mérito dos problemas que estão acontecendo com a XRP e com a Ripple, e aqui o enfoque vai ser no problema regulatório que está acontecendo lá nos Estados Unidos com o processo da CVM americana e a Ripple. E por fim eu também queria dar minha opinião, se a XRP é um bom investimento ou não, mas só lembrando que vai ser a minha opinião e eu encorajo todo mundo a estudar muito antes de investir em alguma criptomoeda, porque criptomoedas são investimentos muito arriscados. O que seria então a Ripple, o que seria a RippleNet e qual que é a relação disso com a XRP? Bom, a ideia da Ripple é basicamente conseguir mover dinheiro ao redor do mundo de uma maneira basicamente instantânea, mas isso não é tão aquela coisa diferente de outras criptomoedas. Mas a ideia por trás da Ripple ela é mais antiga do que isso. Na verdade, ela é antiga, mais antiga até mesmo do que a ideia do próprio Bitcoin. Em 2004, John Fugger teve uma ideia brilhante que foi chamada de Ripple Pay. A Ripple Pay foi, então, uma ideia de pagamentos peer-to-peer, onde você não precisaria mais de bancos funcionando como intermediários. E a ideia por trás dela basicamente era, se A confiava em B, então B poderia ser um intermediário de uma transação entre A e C. Então, por exemplo, se A confiasse em B e C confiasse em B, A e C poderiam transacionar tendo B como intermediário, tirando a necessidade de bancos ocuparem esse papel. E essa ideia da Ripple Pay ela brilhou os olhos de Jed McCaleb. McCaleb, que é um nome muito importante no mundo cripto, ele já foi inclusive mencionado aqui no canal, porque ele foi o fundador da corretora Mt. Gox, que teve um dos maiores, se não o maior escândalo de criptomoedas até hoje, mas na época desse escândalo, McCaleb não mais se encontrava como dono dessa corretora Mt. Gox, então não precisa ficar tão com medo dele assim. Mas enfim, McCaleb ficou fascinado com essa ideia da Ripple Pay e em 2012 ele criou a Ripple, com a ajuda do seu outro fundador também, Chris Larsen, e umas outras pessoas que não vão ser tão mencionadas no vídeo de hoje. Então em 2012, McCaleb e Larsen criaram a Ripple, essa empresa que hoje busca facilitar a ocorrência de transações internacionais, porque no mercado tradicional é muito difícil e muito custoso, muito demorado também transações internacionais acontecerem. Bom, só para contextualizar vocês, no mercado tradicional, essas transações internacionais elas ocorrem majoritariamente pelo sistema chamado SWIFT, que é basicamente uma rede que facilita qualquer tipo de transações de informações internacionais. E no caso, todos os bancos, quase todos os bancos de hoje em dia, eles usam esse sistema chamado SWIFT. Só que igual eu falei para vocês, esse mecanismo ele é muito custoso, muito demorado, por um mundo atual que você precisa basicamente de tudo sendo movido em segundos. Para facilitar então esse problema que a Ripple está tentando resolver, eu queria trazer um exemplo para vocês. Imaginem que eu, aqui no Brasil, quero enviar R$1.000 para algum amigo meu que está morando no Egito, por exemplo. Essa transferência vai demorar muito mesmo para uma pessoa que precisa de uma coisa talvez instantânea. Primeiro porque você vai precisar mandar o dinheiro do seu banco para o banco dele. Isso deve demorar cerca de 3 a 6 dias úteis. Talvez pode existir alguma taxa de conversão da sua moeda para dele, a libra egípcia. E além disso, provavelmente será necessário envolver outros bancos nessa transação, porque nem sempre o seu banco aqui no Brasil tem uma conta diretamente lá no banco do Egito, que seu amigo tem a sua conta também. Então isso vai demorar muito, vai ter muita taxa, talvez seus R$1.000 cheguem na conta do seu amigo sendo cerca de R$920, por exemplo, isso sem contar as taxas de transação que você vai pagar para enviar essa remessa para fora. Esse é então exatamente o problema que a Ripple está tentando resolver com a RippleNet, que seria basicamente uma rede descentralizada de consenso com nodes e validadores que fariam basicamente o papel dos bancos de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente e muito menos custosa. Para fechar essa ideia mais geral da Ripple, então, a RippleNet seria como se fosse
um livro-razão descentralizado, mas não é uma blockchain na acepção melhor da palavra que a gente já conhece das outras criptomoedas. Na verdade, a RippleNet ela funciona basicamente dentro de um mecanismo de consenso que usa uma rede de validadores. Tem algumas similaridades, mas não é a mesma coisa que uma blockchain como a gente entende, como por exemplo a do Bitcoin. Mas então, quais seriam as vantagens da RippleNet? Bom, primeiro, as transações seriam praticamente instantâneas e eles querem que as transferências demorem menos do que 5 segundos. E segundo, também os dois pontos principais, o segundo seria que as transações teriam taxas ínfimas, menos de centavos de dólares. Então, muito melhor do que o sistema tradicional. E aqui também é importante mencionar que eu acho um negócio muito interessante, que muitos bancos grandes já estão mudando do sistema SWIFT para esse sistema da Ripple. Por exemplo, o Banco Santander, o Bank of America e o American Express. Então, já tem bastante banco já percebendo que esse sistema é muito mais eficiente do que os tradicionais, seja o SWIFT ou seja qualquer outro, e começaram a se adaptar para conseguir usar essa tecnologia da Ripple. E a XRP então, o que ela é e o que ela não é? Como eu adiantei para vocês anteriormente, a XRP é uma criptomoeda, a criptomoeda nativa da RippleNet. Então, toda transação que ocorrer na RippleNet, basicamente, vai utilizar a criptomoeda XRP. Mas por que isso é tão importante? Bom, vamos retomar o exemplo que eu tinha dado para vocês anteriormente. No caso, eu queria transferir R$1.000 para o meu amigo lá no Egito. Só que, igual eu falei para vocês, provavelmente o meu banco não vai ter uma conta lá no banco do meu amigo do Egito. Então, como é que essa transação vai ocorrer? Basicamente, o meu banco ia pegar o dinheiro que eu depositei e falei que queria transferir lá para o Egito, ia transformar essa grana toda em dólar e depois transferir para algum banco lá no Egito, e depois esse banco no Egito ia pegar esse dólar, transferir para a Libra Egípcia, e aí sim meu amigo poderia acessar esses R$1.000, que talvez chegariam lá como R$900, na conta bancária dele. E veja o quão demorado, o quão delongoso e o quão enrolado isso é. Só para você fazer essa transação, você teria que passar por vários e vários bancos, que certamente teriam taxas, demorariam bastante. Então isso não é uma transferência eficiente. E isso é um grande problema que a Ripple vai resolver, pretende resolver pelo menos, e com essa ideia toda da RippleNet. Então a XRP pretende ser essa moeda universal que permite que qualquer pessoa faça transações de forma muito mais rápida, muito mais eficiente, gastando muito menos. Mas vamos, enfim, diretamente destrinchar um pouco a XRP. A XRP, então, é uma criptomoeda que já nasceu minerada. Não existe mineração de XRP, ela foi inicialmente distribuída, então não tem como hoje qualquer tipo de obtenção de novos XRP ocorram. E bom, seu supply inicial foi de 100 bilhões de XRP e ela foi dividida da seguinte forma: 80 bilhões foi para o Ripple e 20 bilhões foram para os seus fundadores. E se atentem a isso, porque isso é muito importante, eu vou entrar um pouco mais nesse ponto no decorrer do vídeo. Mas todas as XRPs já foram mineradas, já foram distribuídas, como é que funciona isso no mercado? Bom, aí que está o ponto. Esses 80 bilhões que foram distribuídos para a Ripple vão sendo liberados no mercado em determinado período de tempo. Hoje em dia, por exemplo, já existem cerca de 47 bilhões de XRP em circulação. Mas conforme passar do tempo, mais XRPs vão sendo distribuídos no mercado, mas apesar dessa liberação de XRP para o mercado ser feita de uma forma saudável, vamos dizer assim, a gente tem que se atentar que grande parte da criptomoeda ainda assim se encontra com a Ripple, e isso acaba causando, querendo ou não, uma certa incerteza e uma certa centralização, e que pode inclusive acabar levando o preço da criptomoeda lá embaixo. E a gente pode ver um exemplo muito na prática nisso, que o Jed McCaleb, que eu falei que ia ser importante lá no começo do vídeo, ele já saiu da Ripple lá em 2014, mas ele saiu com cerca de 400, 500 milhões de XRP no seu bolso. E vira e mexe sai notícia no mercado de que ele quis vender 100 milhões de XRP e acabou levando o preço da criptomoeda caindo cerca de 10, 15% em um só dia. Então essa centralização de criptomoedas XRP na mão de poucas pessoas não é algo positivo, apesar de que a Ripple certamente não faria algo para derrubar o preço da XRP, porque acabaria prejudicando ela também. Agora vamos então às tretas que estão acontecendo entre a Ripple e os Estados Unidos e o governo dos Estados Unidos. Em dezembro de 2020, a CVM americana abriu um processo contra a Ripple, alegando que a empresa estaria tratando a XRP como um ativo financeiro, como por exemplo uma ação, ao invés de como uma moeda. E isso é muito complicado porque a regulação para ativo financeiro e para moeda é muito diferente nos Estados Unidos, mas em vários e vários países. Então, se a Ripple estivesse tratando realmente a XRP como um ativo financeiro, ela deveria ter feito o registro como ativo financeiro. E uma das alegações mais fortes da CVM americana é que, como a XRP já nasceu minerada, ela seria sim um ativo financeiro
pareado, lastreado, enfim, que teria como base a Ripple. Então, por isso que ela seria uma ação, ela seria basicamente alguma coisa de cotas da empresa, enfim, qualquer coisa que eles estão alegando, que eu também não tive tempo e nem paciência para ficar lendo aquele processo inteiro que está hoje em circulação. Mas bom, com esse processo, várias corretoras, inclusive a maior corretora do mundo hoje, que é a Coinbase, retirou a XRP de negociação. Então acabou sendo muito prejudicial para ela, o que fez com que vários investidores se preocupassem bastante. Apesar da preocupação, tudo indica que a Ripple irá sim ganhar esse processo lá nos Estados Unidos, mas tem muita confusão acontecendo até os dias de hoje, tem muita reviravolta acontecendo, então não dá pra gente ter uma garantia certa. Mas se a Ripple ganhar esse processo, quem sabe a XRP não pode valorizar bastante. Tem muitos investidores apostando nisso. Agora eu queria falar para vocês um pouco sobre a minha opinião sobre a Ripple, sobre a XRP, sobre essa situação toda, mas antes disso, só lembrando que eu não sou analista financeiro, como eu falei, isso aqui é só a minha opinião, então não encorajo você a comprar, não encorajo você a vender, eu encorajo você a estudar sobre esse assunto antes de tirar qualquer conclusão. Essas são as conclusões que eu tirei e você pode tirar conclusão diferente. Tem muita gente, igual eu falei, que ama essa criptomoeda, que defende com todas as garras, tem muita gente que não gosta dela também, tem gente que odeia, então eu quis trazer alguns pontos que eu achei interessantes após essa análise para fazer esse vídeo. E o primeiro ponto deles é a centralização da XRP, que eu já adiantei para vocês anteriormente. Conforme seu supply inicial foi distribuído basicamente entre seus fundadores e a própria Ripple, eu acredito ainda que ela é uma criptomoeda muito centralizada e eu acho isso muito perigoso, até mesmo porque a ideia principal das criptomoedas é ser descentralizadas, apesar de várias delas hoje em dia na prática não serem muito assim. A ideia principal, a ideia por trás, é uma ideia que eu acho muito incrível, é das criptomoedas serem descentralizadas. O segundo ponto, que é um ponto positivo também, eu não quero falar sobre pontos negativos certamente, é que a XRP ela tem uma ideia toda por trás que é uma ideia assim muito interessante, então, até mesmo já está sendo provada na prática porque vários bancos, igual eu falei para vocês, já aderiram ao sistema de pagamentos da Ripple. Até mesmo eu encontrei uma notícia que o Nubank aderiu ao sistema da Ripple, então assim, tem muitos bancos mesmo, tem até uma aba do site deles que eu vou deixar na tela em algum lugar, mostrando tanto de empresa, tanto de banco que já aderiu ao sistema da Ripple. Então ele é sim muito interessante, ele tem muitas vantagens aos sistemas tradicionais, então eu acho que esse é um ponto muito positivo para a XRP. Contudo também, a gente tem que ponderar que, pelo que eu entendi dessa pesquisa toda minha, a XRP deve ser utilizada como uma moeda para transações. Se ela transacionar, por exemplo, daqui para o Egito, igual o meu exemplo que eu dei para vocês no vídeo de hoje. Mas ela não seria então uma moeda final, uma moeda para você considerar um investimento. Então tem muita gente acreditando que ela vai subir muito, mas a ideia principal dela seria então somente fazer essa ponte de transações entre diferentes localidades. Um outro ponto também que certamente eu teria que retomar aqui é o processo que está rolando entre a SEC lá nos Estados Unidos e a Ripple. Tem muita gente que está apostando que que a Ripple vai ganhar esse processo, e realmente se a Ripple ganhar esse processo, provavelmente, a gente não tem certeza, mas provavelmente esse RP irá sim ter uma valorização, quem sabe até exponencial. Mas se você acha que a Ripple vai perder esse processo, eu acredito que não seja a melhor hora para você investir, porque se ela perder esse processo, certamente vai dar problema, vai ter muita treta regulatória, e quem sabe a XRP não pode desvalorizar bastante. Então essa aqui é a minha opinião. Se você acredita que o processo vai dar bom para a Ripple, quem sabe não é um bom investimento, e se você acredita que vai dar ruim, quem sabe não é um investimento ruim, pelo menos momentaneamente, até esse processo ter algum desfecho. O quarto ponto também, ou o quinto ponto, já me perdi nos pontos, mas eu queria falar, é o problema que eu já mencionei também do McCaleb soltando XRPs no mercado. Bom, primeiramente que não pode ser positivo um fundador querer vender suas criptomoedas em massa para o mercado. Se o McCaleb acreditasse que a XRP fosse valorizar muito ainda, não sei se ele venderia. Logicamente eu acho que ele não venderia essas criptomoedas para o mercado. Então eu acho que esse ponto também a gente tem que pensar, talvez as criptomoedas dele estão acabando já, as XRP deles estão acabando, mas ainda assim, certamente tem algumas coisas, então eu acho que a gente precisa analisar mesmo se essa questão de estar concentrado nas mãos de poucos não é algo negativo para a moeda. E o último ponto então, que eu queria falar para vocês, que eu queria levar vocês a se questionarem se esse é um bom investimento ou não, é que apesar de hoje em dia a Ripple não deter a maioria dos nodes e validadores que rodam a RippleNet, ela ainda assim publica, salvo engano, todo ano uma lista dos seus validadores confiáveis. Então assim, por mais que ela não controle diretamente todas as transações que acontecem na rede dela, eu acredito ser um ponto extremamente negativo dela fazer essa indicação dos validadores que ela confia para que as transações sejam feitas. Então eu acho esse ponto também muito interessante. Não vou entrar tanto no mérito do vídeo de hoje, porque nos validadores é uma camada um pouco abaixo que demandaria um vídeo muito longo, mas eu acho que seria legal também trazer para vocês.
Bom, esses são os pontos que eu achei extremamente relevantes da Ripple e da XRP para trazer no vídeo de hoje. Certamente tem muito mais coisa. Analisar uma criptomoeda é uma coisa extremamente complexa, mas eu queria trazer só os pontos principais aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, eu queria que você deixasse um like, que isso ajuda pra caramba, se inscreve no canal também. E só rememorando que isso aqui foi um vídeo explicativo, isso aqui não é uma recomendação de investimento, recomendação de compra, recomendação de venda. Só queria trazer para vocês um pouco a fundo mais do que é essa criptomoeda XRP, do que é a Ripple, do que é a RippleNet. Muito obrigado por você que viu o vídeo até aqui e até a próxima.